tema da minha mensagem hoje é o perigo da ganância. A gente já vai ler o texto, mas olha para cá por um instante, por favor. O dinheiro, ele é uma entidade venerada e adorada pela maioria das pessoas, inclusive dos cristãos. Sim, muitos são mais devotos de Mamon, do dinheiro, do que de Deus. O dinheiro, ele é um Deus que domina o Congresso, nossas casas de leis, os palácios, os governos, as cortes judiciais e tantas outras coisas. Por que você acha que pessoas roubam, mentem, às vezes matam, às vezes traem por conta de dinheiro? Por conta de dinheiro, pessoas casam-se, deixam de casar, matam e morrem. Sabemos que o dinheiro, ele é o mais poderoso senhor de escravos que existe. Sim, e ele oprime demais. O problema que a Escritura vai dizer a mim e a você, não é que seja pecado ter o dinheiro, possuir o dinheiro. Isso não é pecado. Deus, por diversas vezes, prosperou e abençoou pessoas a ponto de enriquecê-las. Não há problema, não há problema. Não há problema em possuir dinheiro. O que a Escritura vai combater de forma veemente é quando o dinheiro nos possui. Quando nós viramos seus escravos. Não é pecado ser rico. Ainda mais se Deus resolveu te abençoar por conta do seu trabalho, de forma honesta e justa. O problema é quando nós colocamos toda a nossa esperança em algo que é temporal, em dinheiro. Lembra o filme lá do Senhor dos Anéis, que tinha o Sméagol? Que ele tinha um anel, meu precioso. Ele, por conta de desejar tanto o poder daquele anel, por conta disso ele foi se desconfigurando e se transformando em um monstro. E o dinheiro tem o poder de fazer isso. Ir transformando seres humanos. Muitos, por dinheiro, passam por cima de tudo. Por cima de pessoas, parentes, familiares, e até por cima de seus próprios princípios. Tudo por dinheiro. É claro, o dinheiro é necessário no mundo ao qual nós vivemos, mas muitos dos nossos objetivos com ele não são. Ainda mais numa geração a qual nós vivemos, que nós transformamos os luxos de ontem em necessidades de hoje. Você percebeu? A necessidade que um adolescente tem de um iPhone quase morre se não tiver. Quase morre. O sistema atual, ele, para se ter este tão cobiçado bem chamado dinheiro, ele cobra muito caro. Cobra tempo, muito tempo. Cobra que você dê mais valor às coisas que às pessoas. Ele cobra que você de fato substitua relacionamentos interpessoais por coisas materiais. E por vezes, o grande patrimônio, que é o objetivo do alcance da maioria dos seres humanos fúteis, porque sim, se o seu objetivo é juntar dinheiro para ter bastante, o seu objetivo é fútil, ridículo, ridículo. Por vezes, quando este grande patrimônio vem, ele vem às custas do abandono ou da perda da família. Eu cansei de ver histórias de pessoas. Uma vez eu via um casal, onde eles casaram novos, e eles tiveram o objetivo de, olha, os 5, 10 primeiros anos aí de casamento, vamos esquecer filhos, vamos só trabalhar, para construirmos o nosso patrimônio. Depois então a gente pensa. E de fato, depois de 10 anos de trabalho árduo, eles conseguiram muito dinheiro. O casamento foi embora. Mas o dinheiro eles conseguiram. É por isso que a carta de Tiago, ela é tão atual, tão aplicável às nossas vidas. Ela vai falar aqui, principalmente no capítulo 5, do uso e do abuso das riquezas. Vai falar da extorsão dos trabalhadores. Sim, extorsão dos trabalhadores. E de como, por vezes, viver uma vida luxuosa é pecado. É pecado viver de forma luxuosa, de forma desnecessária. Porque a maioria de nós aqui, a maioria de nós não, todos nós aqui, todos nós possuímos muito mais do que é necessário para se viver, sabia? Todos, sem exceção.
Pastor, como o senhor diz isso? Eu tenho apenas uma bicicleta, nem carro eu tenho. Ou nem bicicleta eu tenho. Paulo diz que tendo o que comer e com o que se vestir, estejais contentes. Graças a Deus em nossa igreja, acho que nem desempregado tem, pelo menos eu não lembro de cabeça. Você tem o que comer. Pode não ter carne todo dia na mesa. Sua picanha pode ser trocada por uma verdura, talvez, uma abóbora. Mas todos nós temos mais do que nós precisamos. Com base aqui nesse texto, né? Vamos lê-lo. Eu quero passar alguns princípios aqui. Vamos ler primeiro. Tiago capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tiago começa com uma demonstração. Olha o que ele diz. Agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós. Ou seja, está falando que vai vir desgraça. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colhem nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordaste o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Quero passar 3 princípios aqui com base nesse texto. O primeiro é o seguinte: o perigo da riqueza mal adquirida. Como eu disse, não há problema em se ter dinheiro, em se ser até rico, próspero e abastado mesmo. Não necessariamente o fato de sermos ricos e prósperos significa que o nosso caráter vai ser afetado ou atingido. Claro que não. Abraão e Jó eram homens ricos, mas extremamente piedosos e tementes ao Senhor. O que a carta de Tiago e a Bíblia vai proibir é você adquirir riquezas por meios ilícitos e com propósitos ilícitos. É isso que a Escritura vai condenar. Eu não coloquei ali, mas Amós capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim: pelas transgressões de Israel não retirarei o castigo, pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Em Isaías capítulo 5, nós vemos Deus condenando aqueles que de fato adquirem bens com propósitos ilícitos. E Tiago, ele começa o capítulo 5 aqui com uma advertência. Ele começa dizendo assim: agora prestai atenção, vós ricos, chorai, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão. Não é que podem vir, virão sobre vocês. Aqueles ricos que Tiago estava repreendendo eram pessoas que de fato ajuntavam riqueza de forma ilícita, e a consequência disso sempre vai ser desgraça. Não pense assim, né? Olha, eu vou ser desonesto por um período, mas depois eu mudo. Mas eu dou o dízimo até quando eu sou desonesto. Riqueza adquirida de forma desonesta traz desgraça. Por este motivo, eu e você não devemos jamais invejar o ímpio que prospera sendo desonesto. E convenhamos, e prospera, às vezes prospera muito, consegue muito dinheiro. Olha os nossos políticos, olha os juízes, por mais que tenham um bom salário, seus bens não condizem com aquilo que eles ganham. Nós não devemos invejá-los. No Salmo, o salmista vai dizer assim: olha, eu quase desviei, quase me resvalaram os pés, quando eu invejei o ímpio. Aí no final do Salmo ele vai dizer: mas eu atinei para o fim deles, ou seja, desgraça. Então não devemos ter inveja, porque desgraça vai vir sobre eles. Não pense que políticos, juízes, governantes permanecerão impunes, enriquecendo às custas do imposto cobrado dos trabalhadores comuns que somos nós, e às vezes extorquidos mesmo. Porque no Brasil é difícil sonegar, porque o imposto já está lá, embutido. Tudo que você compra tem imposto, e sabemos que muito desse dinheiro é usado para enriquecimento. Não pense que esses homens que desviam recursos de quem precisa, desses juízes que vendem sentenças para seus apadrinhados, que o fim deles vai ser bom. Não vai.
ainda que eles possam terminar de forma soberana e poderosa aqui neste mundo, lembre-se, aqui a média de vida é 75, 80 anos. Há uma eternidade para se ver após esta vida. Então, ainda que com os nossos olhos nós não vejamos a justiça sendo cumprida diante dos homens, Deus não falha. Deus não é um juiz injusto. Portanto, eu e você não devemos viver focado nas riquezas, nos esquecendo que existe uma eternidade, que existe um céu para se desfrutar, mas também um inferno para se ser punido. Devemos viver com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade, porque a segurança do dinheiro, ela é falsa. Ainda que você tenha muito, a segurança do dinheiro é falsa, é efêmera, é mentirosa. Eu não sei se tem pessoas aqui antigas o suficiente, que lembram. Alguém aqui na época do Collor perdeu alguma poupança aí ou não? Não é da minha época, mas eu lembro de ter lido bastante sobre isso. Imagina, você poupa, de repente vem o presidente, já acabou. Mas meu dinheirinho, já era. O dinheiro é instável. Tiago aqui ele vai mencionar duas formas pecaminosas, que aqueles ricos estavam ajuntando riquezas. E a primeira que ele diz é que eles estavam retendo o salário dos trabalhadores. Ou seja, você não pagar aquilo que é justo. Se você tem funcionários, pessoas que você paga para fazer algum tipo de serviço, se você de fato não paga aquilo que é justo, você explora o trabalhador, isso diante de Deus é pecaminoso. É pecaminoso, é fraude. Se enriquecer a ponto de roubar daquele que tinha pouco, é testar a Deus, é pedir para se ser punido. É tão certo que Provérbios, capítulo 22, olha o que a Escritura vai dizer, 22, 16. Quem oprime o pobre para enriquecer e quem dá ao rico, certamente passarão necessidade. Provérbios 22 vai dizer, olha, não roubes o pobre por ser pobre. E no Brasil nós vemos muito isso, né? O pobre rouba pobre. O pobre já está lascado, tadinho, né? Mas vem o ladrão e rouba quem? É a gente. Meu filho experimentou a tristeza de ser roubado essa semana. A bicicleta dele foi embora. Triste, triste. A lei de Moisés proibia ficar com o salário do trabalhador até a noite. Olha o que vai dizer, Deuteronômio capítulo 24, versículo 14 e 15. Não oprimas o trabalhador pobre e necessitado, seja ele um de teus irmãos, seja um de teus estrangeiros na tua terra e dentro das tuas cidades. Tu lhe pagarás o salário no mesmo dia antes que o sol se ponha, pois ele é pobre e está contando com isso, para que não clame ao Senhor contra ti e estejas em pecado. Olha o que ele diz. Se você deve pagar alguém, aqui no sentido de se ter outra pessoa que trabalhe para você, não importa a área, ele diz, pague, porque aquela pessoa depende desse dinheiro. E é claro que isso não se aplica apenas a quem tem funcionários, a qualquer tipo de dívida. Devemos pagar aquilo que devemos, é isso que a Escritura vai constantemente nos falar. O crente precisa ser honesto, pagar as suas dívidas, cumprir com seus compromissos financeiros, porque se tem alguma coisa terrível, é o crente que deve. Talvez pior que isso, é só o crente que deve, em vez de trabalhar para pagar, ele ora pelo milagre, em vez de trabalhar duro. Uma vez uma irmã pediu para eu fazer uma oração tanto quanto inusitada. Ela, pastor, preciso de oração. Eu disse, para quê? Para que não venha a fatura do meu cartão esse mês. Eu falei, irmã, está de brincation with me. Você gasta, agora é assim a vida, minha filha. Paga, parcelado, se arrebenta nos juros agora, mas paga. Essa é a vida. Mas Tiago condena essas pessoas. Outro tipo de riqueza ilícita que ele vai condenar é porque os ricos, eles estavam controlando as outras pessoas, controlando as cortes. Já ouviu aquele provérbio popular que diz assim, a regra do ouro é que o ouro faz as regras? Para mostrar que de fato, o dinheiro, neste mundo podre e caído ao qual nós vemos, é ele que dita as regras. Sim. Você vai em determinado lugar, mas eu não tenho credencial para entrar.
deixa cair um bolinho de 100 para você ver. Misteriosamente as portas se abrem. A regra do ouro é que o ouro faz as regras. Os ricos se fortalecem porque o dinheiro suborna, o dinheiro compra sentenças, o dinheiro torce a justiça, o dinheiro conquista amores. Gente, olha esse jogador de futebol aí, é um mais feio que o outro. Você já viu a mulher dos caras? Acha uma mais ou menos. Duvido. Funilaria e pintura todo em dia. O dinheiro faz isso. Torce as leis, viola a justiça, oprime os fracos. Quando Deus, Ele estabelece Israel em sua terra, Ele deu ao povo alguns sistemas de governo, de como deveriam funcionar as coisas. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 17, Ele diz que quando o povo tivesse alguma demanda difícil de se resolver, brigas, assaltos e algumas outras coisas relacionadas à violência e crimes, e eles achassem aquela demanda difícil de se resolver, eles deveriam recorrer ao sacerdote e ao juiz que julgava na época. E tanto o sacerdote como os juízes, eles não poderiam ser parciais no julgamento. Eles não poderiam julgar em favor do rico contra o pobre. É por esse motivo, eu sei que em nosso país aqui é apenas uma estátua, de nada funciona. Mas lá no Supremo Tribunal Federal, há uma estátua, né, da deusa da justiça lá, não lembro o nome dela, com uma venda nos olhos e com a balança na mão. Porque, de fato, o correto seria, aquele que julga não deve se preocupar com quem está ali. Os olhos devem estar fechados para as pessoas, para fazer aquilo que é justo, independente de quem está sendo julgado. Então, os juízes em Israel e os sacerdotes, eles eram ordenados por Deus para que eles não fossem parciais em relação a alguém que conhecesse, em relação principalmente a quem tem dinheiro. Levítico, capítulo 19, versículo 5, diz assim: não farás injustiça em um julgamento, não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso, mas julgarás o teu próximo com justiça. Eu coloquei Miqueias 3 ali? Acho que não, né? Miqueias capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim: os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no nosso meio, por isso nem o mal nos sobrevirá. Portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas. Todo mundo aceitando suborno. Depois, no capítulo 7, ele ainda diz: as suas mãos estão aptas para fazer o mal, o príncipe e o juiz exigem suborno, os nobres impõem o seu projeto, o seu próprio desejo, todos eles tramam crime. O tempo todo nós vemos que as pessoas subornavam juízes, sacerdotes, profetas, reis, governantes. Mas essas pessoas que aceitavam se dobrar diante do dinheiro para favorecer algumas pessoas, sempre trouxeram desgraça para si e para todos que estavam ao seu redor. O dinheiro, ele é uma bênção, Desde que você ganhe ele de forma justa e honesta, o dinheiro é uma bênção. Eu, durante muitos anos, eu falava: o dinheiro é neutro, depende da forma que você usa. Não é, o dinheiro é bênção. O tanto de coisas que nós podemos fazer com dinheiro. Veja, acho que há 2, 3 domingos, assim que começou aquela enchente lá no Rio Grande do Sul, nós fizemos um culto e falamos: olha, a oferta de hoje vai toda para lá para a Igreja Presbiteriana de Canoas. Eu liguei, eu conheço as pessoas lá e eu sei que eles vão usar de forma correta. Nesse domingo, nós apenas em um dia, nós arrecadamos metade da nossa oferta mensal. Vocês nunca ofertaram assim nem para a nossa igreja. Que coisa, hein? Vocês podem fazer isso mais vezes, irmãos. Fique à vontade. Mas eu sei que, dependendo da causa, a gente fica, né, mais compungido, e nada mais justo. Não há problema, olha a bênção que é o dinheiro. E eu coloquei, acho que no grupo da igreja semana, o pastor comprando não sei quantas cestas básicas, água, ajudando de fato as pessoas. Então, o dinheiro, ele é bênção. O dinheiro, ele é bênção. Se ele vem de forma justa e honesta, ele é bênção. Agora, você também deve pensar como você trata o dinheiro. Porque aqui nós vemos: pastor, olha, os juízes, profetas,
Os reis, eles estavam se corrompendo por conta de dinheiro, mas pense também em relação a você. Você tem sido íntegro nas suas relações financeiras? Você lembra daquele princípio clássico que diz: a ninguém deveis coisa alguma? Ou está o pessoal da Claro ligando para você quase todo mês? Da Vivo. Fulano da Avon mandando mensagem. Vergonha. Isso é vergonha. Cristão dever é vergonha. Pague tudo que você deve. Pense. Como você tem tratado as suas finanças, começando pela sua fidelidade a Deus. Você de fato tem sido fiel a Deus? Isso aqui é basilar, não precisava nem falar, mas isso aqui é o básico. Além disso, da importância da sua fidelidade a Deus, da sua fidelidade com as pessoas, honestidade com as pessoas, os seus bens, eles têm sido usados para a glória de Deus, ou você é alguém que pensa apenas em si, como esses homens pensavam? Apenas em acumular para os seus próprios prazeres, nem que o fulano do lado esteja à míngua, o que importa é o meu umbigo. Martinho Lutero uma vez disse assim: riquezas são um dom de Deus, mas são um dom que muitas vezes é mal usado e se transforma em um laço e uma armadilha para a alma. Dinheiro é bênção, mas ele pode se tornar um laço se utilizamos da maneira errada. Segundo princípio, o pecado da luxúria. Enriquecer ilicitamente é pecado, isso está claro na Escritura. Mas talvez pior que isso seja você usar uma riqueza de forma pecaminosa. Aquilo que você talvez consiga de forma justa, mas o seu uso está sendo pecaminoso. Tiago, ele vai condenar pessoas que acumulam de forma avarenta. Como eu disse, não há nenhum pecado em você ser previdente no sentido de se prevenir para o futuro. Você deve fazer isso. Nós temos o exemplo de José do Egito, que na época de boas colheitas, o que ele fez? Ele poupava. Mas a maioria dos crentes, o que faz? Dinheiro? A torra, né? Apareceu dinheiro na conta, ele não sabe de onde veio. Deus me abençoou. Vamos fazer churrasco. Você deve ser previdente, se prevenir para o futuro, fazer investimento, poupar para si, para a família, para os filhos. Poupe, guarde, invista. Todavia, o pecado é a preocupação de acumular apenas tesouros aqui, se esquecendo de acumular tesouros no céu. Isso é o mais importante. Lucas capítulo 12, versículo 15, e disse ao povo: cuidado, evita todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas ou bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Não pense que alguém, ele é mais amigo de Deus, mais chegado de Deus, porque ele tem bastante dinheiro ou tem bastante bens. Não tem nada a ver. É o menor burrice, confiarmos no dinheiro, porque o dinheiro é instável. O nosso real está perdendo valor, enquanto, acho que é o peso argentino, está cada dia ganhando mais força, mas o dinheiro ele é instável, e Paulo deixou claro isso em 1 Timóteo, exorta aos ricos do presente século, veja, não há problema em ser rico, se você conseguiu enriquecer, prosperar de forma honesta, glória a Deus por isso, mas olha o que Paulo diz: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Não confiem no dinheiro porque ele é instável. Hoje você pode ter, amanhã não. Sejam de fato ricos em boas obras e sejam sempre prontos a dar e a repartir. Dar e repartir. Tiago, ele de fato é severo com esses homens, porque eles estavam vivendo de forma luxuosa, na luxúria, enquanto os pobres estavam morrendo. É isso que ele disse aqui no versículo 5. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres, engordaste o coração no dia da matança. Na versão, aqui nós lemos, a versão Almeida século XXI, diz delícias, mas literalmente diz luxúria.
O único local no Novo Testamento onde esta palavra é usada, que luxúria, encontra-se aqui, que significa de fato viver de forma extravagante em relação a conforto. Viver entregue aos prazeres terrenos. Tiago diz, não faça isso. Isso aqui é um alerta contra uma vida centrada apenas no prazer, no egoísmo. Porque, convenhamos, o dinheiro ele traz conforto. O dinheiro traz prazer. Comer, gente, comer é uma delícia, é prazeroso. Pastor, eu não importo, para mim carro é carro. Ar-condicionado ou não faz diferença. Anda no meu para você ver, depois você... O pessoal fala, pastor, seu carro tem ar? Não, tem crematório. Se você passa um cenoura e bronze e anda nele, você sai moreninho. E tem diferença? Tem, claro que tem. Total... Gente, olha que delícia ar-condicionado, que fácil não é vida. É vida isso aqui. Agora o alerta é para que nós não tenhamos a vida centrada no prazer. Portanto, devemos examinar o nosso estilo de vida. Você tem vivido em prol apenas de autossatisfação e luxo? Este é o seu objetivo? Apenas se autossatisfazer? Você está vivendo apenas para isso? Onde você está investindo o seu dinheiro? Só em coisas terrenas ou você também de fato pensa naquilo que é eterno? Em poder ajudar outras pessoas, outras vidas, a obra do Senhor, a igreja? Como cristãos, nós somos chamados a viver de forma justa e até modesta. Modesto. Olha, nossa igreja é uma igreja pequena. Eu lembro uma vez um irmão, ele ofereceu um carro para mim, pastor, quer comprar? Tantos mil. Eu falei, que jeito, irmão, impossível. Não, faz o seguinte, paga R$200 por mês. Eu falei, nossa, 200 dá para dar uma apertadinha, né? Só que eu acho que não dá. Porque eu quero um carro muito bonito para a quantidade de pessoas que tem a nossa igreja. E eu acho que tem um ou dois carros mais bonitos que esse carro que o irmão ofereceu para mim. Eu disse a ele, irmão, agradeço, mas não dá. Porque por mais que eu explique para os meus irmãos, lá, ó, o carro que o irmão pagou R$200 por mês eu pago. É um mau testemunho. Para mim, que sou pastor, não adianta, isso tem um peso maior. Para você, talvez não. Mas para mim, imagina, você vê ali, nossa, que carro, caminhonetona bonita. De quem que é? Do pastor, com a igrejinha dessa? Ah, já era. Então, fugir da aparência do mal, por vezes, é algo que nós temos que fazer. Ainda mais no meu caso, claro, né? Mas não só eu, nós somos chamados para viver de forma modesta. Para que se regalar? Tiago está condenando isso. Nossos recursos, eles devem ser usados para o bem, mas não apenas o nosso, para o bem nosso, dos outros, e principalmente para a glória de Deus. Porque sabia, o dinheiro talvez poderíamos fazer uma analogia com o esterco. Pastor, é algo que não presta? Claro que não. É algo bom. Só que é algo que acumulado fede. Mas quando ele é espalhado, ele fertiliza. Abençoa outras pessoas. Isso é fundamental. E terceiro e último para encerrar. Terceiro princípio, o mau uso das riquezas. Versículo 2 e o 3 vai dizer assim: vossas riquezas estão podres e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados. Enferrujados. Tiago está dizendo aqui, riquezas acabam. Dinheiro acaba. Nada daquilo que é material é eterno. Nada. João 1:21 vai dizer, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Assim acontece com todos. Tiago, no capítulo anterior, ele vai dizer que a nossa vida ela é como a neblina, como a névoa, que hoje existe e por um instante se dissipa, acaba. Nada levamos daqui. Imagina que você estivesse lá na inauguração, viagem inaugural do Titanic. Só que Deus tivesse falado para você, vai afundar esse negócio aqui, hein? É a primeira e única viagem, você soubesse que Jack e Rose acabou. Ia afundar todo mundo. Aí então,
você sabendo que o navio vai afundar, imagina você, não, eu vou pegar todos os meus bens, aquilo que eu construí durante toda uma vida, e vou colocar neste navio para chegar lá à Inglaterra. Você não faria isso, você sabe, vai ficar aqui, vai afundar. Investir todo o nosso empenho, todo o nosso dinheiro apenas em coisas terrenas é loucura. Desfrute sim do melhor que Deus te der, mas não se esqueça, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida aqui, Paulo diz, somos os mais infelizes de todos os homens, porque as coisas se acabam, o dinheiro vai embora, pessoas vão embora. Não só isso, riquezas mal usadas têm o poder de destruir o caráter das pessoas. Sim. Riquezas mal usadas, o veneno da cobiça pela riqueza, ele é como se fosse um vírus que entra em nosso corpo e vai nos corroendo pouco a pouco, tomando parte por parte, assim como se fosse um câncer maligno. Chega uma hora que tudo que nós falamos tem a ver com dinheiro. Todos os nossos objetivos têm a ver com cifras. Não é assim? Por exemplo, pessoas que começam dieta ou fazer academia, tudo que ela fala tem a ver com academia. Eu não posso tomar isso aqui, tantas calorias. Nossa, isso aqui não engorda. Isso aqui fica até chato de conversar com a pessoa. Só fala disso. Mas quantas pessoas não fazem em relação a dinheiro? Se eu investir aqui, dá tanto. Nós temos que economizar aqui para aplicar ali. Tudo, o tempo todo só pensa em dinheiro. Agora, será que eu e você, nós não estamos contaminados com este vírus? Cobiça, ganância. Tudo que nós pensamos tem a ver com dinheiro. Onde está o seu... Por que você se empenha? Seja honesto com você mesmo. Qual o motivo de você acordar todos os dias de manhã e trabalhar duro? É para que Deus seja glorificado através do seu trabalho? Ou para que você... Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu compro mais coisas. Se tiver dinheiro, eu compro mais isso. Se tiver dinheiro, eu tenho mais funcionários. Se tiver dinheiro, eu abro outras empresas. Cuidado, cuidado. A cobiça, ela leva as pessoas a transgredirem todos os outros mandamentos. Porque quem não tem valor tem preço. Quem não tem valor tem preço. Salmo 62, verso 10 vai dizer, se as vossas riquezas aumentarem, não ponha nelas o coração. Não ponha. Uma, porque sabemos, o dinheiro não tem poder de satisfazer o ser humano. Não tem. Uma vez a irmã dizia para mim, né? Hoje eu tenho dinheiro, mas eu vejo que o dinheiro não traz felicidade. Eu disse a ela, eu quero um dia experimentar isso. Felizmente, nunca cheguei nesse nível ainda. Mas é notório. Conversava com um casal, que eles falavam, a gente foi para Ubatuba, vamos à tarde, não sei na onde. E esses passeios que eles faziam numa tarde, eles gastavam 40 mil, coisa que muitos de nós aqui não ganham no ano. Um homem extremamente frustrado, infeliz. Por quê? O dinheiro não preenche vazio nenhum no coração do ser humano. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponha nelas o coração. Sim, ore para que Deus te abençoe, te prospere, te dê sabedoria para se administrar os seus recursos, para que junto com a prosperidade venha também a generosidade. Assim devemos orar, mas não colocar toda a nossa esperança ali. 1 Timóteo 6,6, Paulo diz, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Piedade com contentamento é fonte de lucro. Se você não aprende a ser contente com aquilo que você tem hoje, você não vai ser feliz com aquilo que você tiver amanhã. Provérbios 31, nós vemos, resumidamente, ele dizendo que o casamento feliz, ele é melhor que finas joias. Por quê? Não adianta ter dinheiro e quebrar o pau cedo da tarde à noite em casa. Pode ter dinheiro, ninguém compra paz. Paz. As riquezas mal usadas, elas vão acarretar diretamente no julgamento de Deus. Tiago, ele não apenas viu o presente julgamento ali, que as riquezas são devoradas, que o caráter é destruído, isso é o que acontece de forma mais primária, mas Tiago também falou do julgamento futuro, tanto é que no versículo 9, se Deus quiser semana que vem, veremos que ele diz isso, que o julgamento está às portas, seremos julgados. Agora, se os ricos, como Tiago está condenando aqui, eles armazenam suas próprias riquezas para protegê-los, ele diz que essas próprias riquezas serão contra eles no dia do juízo para condená-los. Não é isso que nós lemos, versículo 3?
Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e vos devorará, e devorará a vossa carne como fogo. Sim, as riquezas que eles tanto juntam vão testemunhar contra eles. Além do mais, esses homens aqui que adquiriram dinheiro de forma ilícita, o fim deles aqui na terra mesmo já foi trágico. Trágico. Do ano ali 64 até o ano 70, quando os romanos começaram a persegui-los, tudo aquilo que eles tinham juntado de forma desonesta foi embora. Acabou. Os romanos levaram tudo. Já ouviu aquele ditado lá, ladrão que rouba ladrão? É mais ou menos isso aqui. Juntou de forma desonesta, perde. Portanto, eu e você devemos lembrar que o dinheiro, de fato, ele fala. Sim, o dinheiro fala. Por isso é necessário que você mentalize e responda algumas perguntas. Primeiro, o dinheiro, ele é o seu servo ou ele é o seu senhor? O dinheiro, ele te serve ou ele é quem governa a sua vida, a ponto de toda a sua vida girar em torno dele? Porque não vê o culto? Nossa, surgiu um bico, domingo, 7h30 da noite. É de Deus. Mas o dia que tem para cultuar a Deus, você acha que Deus vai colocar um empecilho desse? Você é servo do dinheiro? Ou ele quem serve você? Você tem sido honesto no trato com as suas finanças? E eu digo isso de forma natural. Com o seu dinheiro, com as suas finanças, você tem sido justo, tem sido honesto? Tem alguma coisa que talvez esteja na sua mão que não lhe pertence, que veio por meio de um trabalho não muito legal, para não dizer desonesto? Os bens que você tem, eles foram adquiridos honestamente? Eu vi um pastor uma vez, já estou encerrando, ele dizendo que ele, quando era mais jovem, ele roubava carro, tinha uma quadrilha, e então depois ele converteu, e converteu de verdade. Ele lembrou que ele tinha assaltado um posto de gasolina, junto com outras pessoas, e a única coisa que ele tinha de bem naquela época era o carro. E ele sabendo, puxa, eu defraudei o dono do posto, Augusto Nicodemos. Ele leva o carro no dono do posto, confessa, ó, lembra, sei que ano assaltaram o seu posto? Eu fazia parte. Tudo que eu tenho é o carro, é o valor daquilo que eu levei. O senhor pode me denunciar, eu vou aceitar a denúncia na polícia, se tiver que ser preso, serei, e o carro está aqui. Tem que ser muito crente para fazer um negócio desse, hein? Saber que você tem algo que você conseguiu de forma desonesta, ir devolver, com risco de ser preso. Ele deu sorte, porque o dono foi bonzinho com ele. Ufa! Mas nem todos são livres. Sadraque, Mesaque e Abdinego oraram, né? Vamos ser fiel a Deus, quer nos livre da fornalha ou não. Eles foram. Agora leia Hebreus 11, 12. Muitos, por serem fiéis, perderam a cabeça. Foram cerrados ao meio. Portanto, você deve se perguntar, os bens que eu tenho, eles foram adquiridos de forma honesta? Porque senão mais cedo ou mais tarde o juízo vem. É mais fácil fazer aquilo que é correto. Você tem usado os seus bens para ajudar outras pessoas ou você tem acumulado apenas para si, por seu deleite e por seu conforto? Você tem sido aquele que está preocupado apenas com seu umbigo? O irmão me contava que ele, olha pastor, eu não sei, todo lugar que ele ia com a mesma calça, né? Eu falei, você não tem outra, né? O pastor também dá cada uma às vezes, né? Só essa calça. Não, mas eu tinha duas. É que tinha um irmão da igreja lá, que a dele estava mais ruim que a minha. Eu dei para ele. Falei, puxa, você tinha duas e deu, você só está com essa agora? Sim. Esse aí é desapegado, né? Esse aí é desapegado. A forma como você trata o dinheiro mostra quem é o seu Deus. Mostra onde está o seu coração. A forma como você trata o dinheiro. Se o vírus da cobiça e da riqueza tem tomado o seu corpo, hoje ainda é tempo de se arrepender. De falar, não. Não quero ser servo de mamão, servo do dinheiro. Você precisa ser honesto daqui em diante, colher as consequências daquilo que você fez lá atrás. E uma das formas que nós de fato provamos que o nosso coração não está nas riquezas, não está no dinheiro, mas está em Deus, é quando nós somos fiéis a Ele, com nossos dízimos, com as nossas ofertas,
Porque quando assim fazemos, estamos dizendo para Deus: olha, Deus, dinheiro é bom, mas o Senhor que me deu, só estou devolvendo uma 10ª parte, uma pequena parte do Senhor que me deu a vida, trabalho, inteligência. 100% do salário, o Senhor pede apenas para eu devolver 10. Quando você é fiel a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta, você está mostrando que não é o dinheiro quem controla você, que é Deus quem governa a sua vida. Portanto, que a nossa confiança esteja apenas no Senhor, que Ele nos livre de sermos desonestos em nosso trabalho, nas coisas que fazemos, que o dinheiro ele seja o nosso servo, e que Deus, apenas Deus, seja o nosso Senhor. Amém, meus irmãos?